As montanhas dos Cárpatos erguem-se como gigantes adormecidos sobre a Transilvânia, suas encostas cobertas por florestas densas, onde a luz do sol raramente penetra completamente. Nesta região de beleza selvagem e isolamento profundo, onde aldeias se aninham em vales estreitos e castelos em ruínas, pontuam os picos rochosos, nasceu uma das lendas mais aterrorizantes da história europeia. O ano era 1431, e o inverno castigava a terra com ventos cortantes que uivavam através dos desfiladeiros como almas perdidas em tormento eterno. A fortaleza de Sigixuara, com suas torres imponentes e muralhas medievais, testemunhava o nascimento de uma criança que marcaria para sempre a história da Romênia e além. Vlad Dracul, membro da Ordem do Dragão, celebrava o nascimento de seu segundo filho homem. A Ordem do Dragão fora estabelecida para proteger a cristandade contra as ameaças otomanas que pressionavam constantemente as fronteiras orientais da Europa. O símbolo do dragão, que em romeno antigo também significava diabo, seria herdado pelo menino que viria a ser conhecido como Vlad Drácula, filho do dragão ou filho do diabo. Desde tenra idade, o jovem príncipe foi exposto às brutais realidades políticas de seu tempo. A Valáquia, principado que seu pai governava, encontrava-se perpetuamente espremida entre dois impérios colossais, o Reino da Hungria ao norte e o poderoso Império Otomano ao sul. Sobreviver neste cenário exigia não apenas habilidade diplomática, mas também uma disposição para a crueldade que poucos possuíam. O pai de Vlad navegava estas águas traiçoeiras com astúcia, mas seus filhos pagariam o preço de suas alianças vacilantes. As lendas começaram a se formar mesmo antes de Vlad assumir o trono. Camponeses sussurravam sobre presságios sombrios na noite de seu nascimento, lobos uivando em círculos ao redor da fortaleza, corvos reunindo-se aos milhares nas torres e uma lua vermelha como sangue pendurada no céu invernal. Mulheres idosas, conhecedoras das antigas tradições, faziam o sinal da cruz e murmuravam sobre Strigoi, os mortos-vivos da mitologia romena que se alimentavam dos vivos. Diziam que a criança nascera sob um eclipse lunar, quando as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornavam perigosamente tênues. A infância de Vlad transcorreu nos salões frios e úmidos dos castelos valaquianos, onde aprendeu não apenas as artes da guerra e da política, mas também absorveu as histórias sombrias que permeavam aquela terra antiga. Contos de vampiros que vagavam à noite, de florestas encantadas habitadas por criaturas sobrenaturais, de pactos com forças obscuras em troca de poder imortal. Estas narrativas, passadas de geração em geração, moldavam a imaginação coletiva do povo e estabeleciam um pano de fundo perfeito para a lenda que Vlad eventualmente se tornaria. O jovem príncipe crescia em um mundo onde a linha entre história e mito era deliberadamente mantida nebulosa, onde governantes precisavam inspirar não apenas respeito, mas terror absoluto para manter o poder. O destino de Vlad mudou drasticamente quando ele tinha apenas 11 anos. Em 1442, seu pai, buscando manter uma paz precária com o Império Otomano, tomou uma decisão que assombraria sua família para sempre. Vlad e seu irmão mais novo, Radu, foram enviados como reféns para a corte do sultão em Edirne e posteriormente em Adrianópolis. Esta prática era comum na época, uma forma de garantir a lealdade dos vassalos através do controle de seus herdeiros. Entretanto, para os dois jovens príncipes valaquianos, significou o início de uma provação que moldaria profundamente suas personalidades e destinos divergentes. Os anos de cativeiro no coração do Império Otomano foram marcados por experiências contrastantes para os dois irmãos. O ambiente na corte otomana era simultaneamente sofisticado e brutal. Por um lado, os jovens príncipes foram expostos a uma cultura de refinamento superior em muitos aspectos à Europa Oriental. Arquitetura magnífica, jardins exuberantes, bibliotecas vastas, poesia e música. Por outro, testemunhavam diariamente as demonstrações implacáveis de poder através da violência ritualizada e punições exemplares que serviam para manter a ordem no vasto império. Radu Shah, o irmão mais jovem, adaptou-se notavelmente bem ao seu novo ambiente.
Sua beleza física lhe valeu o apelido de Radu, o Belo, e ele gradualmente abraçou a cultura otomana, convertendo-se ao islamismo e ganhando os favores do jovem príncipe Mehmed, futuro conquistador de Constantinopla. Esta adaptabilidade seria vista por muitos como traição à sua herança cristã, mas era também uma estratégia de sobrevivência pragmática que lhe garantiria, eventualmente, apoio otomano para suas próprias ambições políticas. Vlad, em contraste marcante, resistiu ferozmente à assimilação cultural. Seu espírito orgulhoso recusava-se a curvar-se completamente diante de seus captores. Esta resistência, porém, teve seu preço. Relatos históricos sugerem que ele foi submetido a punições severas, possivelmente incluindo tortura por sua insubordinação. Estas experiências de humilhação e dor infligiram feridas psicológicas profundas no jovem príncipe. Mais significativamente, ele foi exposto aos métodos otomanos de punição e controle, incluindo o empalamento, uma forma de execução particularmente horrenda que se tornaria sua marca registrada. O empalamento, como praticado pelos otomanos, era uma ciência macabra. Uma estaca longa e pontiaguda era inserida através do corpo da vítima, geralmente começando pelo reto ou vagina, e empurrada cuidadosamente para cima através do tronco, evitando órgãos vitais principais para prolongar a agonia. A vítima era então erguida verticalmente, e a gravidade gradualmente puxava o corpo para baixo sobre a estaca, num processo que podia levar dias até a morte finalmente chegar como libertação misericordiosa. Vlad observava estas execuções com uma fascinação mórbida, compreendendo instintivamente o poder psicológico do terror visível. Durante 6 anos, de 1442 a 1448, Vlad permaneceu essencialmente prisioneiro, sua juventude roubada, sua inocência destruída. Enquanto isso, na Valáquia, seu pai e irmão mais velho, Mírcia, navegavam as águas traiçoeiras da política regional com sucesso cada vez mais limitado. Em 1447, o desastre finalmente atingiu a família. Vlad Dracul foi assassinado por nobres valaquianos insatisfeitos, possivelmente com apoio húngaro. Mírcia foi capturado, torturado brutalmente e enterrado vivo. As notícias destas mortes horríveis chegaram ao jovem Vlad em seu cativeiro otomano, plantando sementes de vingança que floresceriam em atrocidades sem paralelo. O menino que entrara em cativeiro estava morto. O homem que emergiria seria algo muito mais sombrio e perigoso. Em 1448, aos 17 anos, Vlad retornou à Valáquia pela primeira vez como governante, embora este primeiro reinado durasse apenas 2 meses. O jovem príncipe chegou apoiado por forças otomanas, mas encontrou resistência feroz dos boiardos, a nobreza local que havia orquestrado o assassinato de seu pai e irmão. Esta breve experiência de poder seguida por expulsão humilhante ensinou a Vlad uma lição crucial. A lealdade dos nobres era volúvel, motivada exclusivamente por interesse próprio e somente através do terror absoluto poderia ser garantida. Durante os anos seguintes, Vlad viveu no exílio, primeiro na Moldávia com um príncipe aliado, depois na Transilvânia sob proteção húngara. Estes anos de espera forçada foram dedicados ao planejamento meticuloso. Vlad estudava os erros de seu pai, identificando as fraquezas que levaram à sua queda. Construía alianças cuidadosamente, mas sem confiar verdadeiramente em ninguém. Acima de tudo, desenvolvia sua filosofia de governança. O poder absoluto exigia terror absoluto, e a misericórdia era luxo que governantes da Valáquia não podiam permitir-se. A oportunidade para o segundo reinado surgiu em 1456, quando Vlad, com apoio húngaro, marchou sobre a Valáquia. Desta vez, estava determinado a nunca mais ser expulso. Sua primeira ação ao tomar o trono foi convocar todos os boiardos, especialmente aqueles que haviam participado ou apoiado os assassinatos de seu pai e irmão. Na Páscoa de 1457, durante um banquete que parecia celebração de reconciliação, Vlad revelou sua verdadeira natureza. Os boiardos mais velhos, aqueles cujas mãos estavam manchadas pelo sangue de sua família,
foram empalados imediatamente nos terrenos do palácio. Suas famílias foram forçadas a assistir antes de serem elas mesmas executadas ou escravizadas. Os boiardos mais jovens receberam um destino diferente, mas igualmente cruel. Vestidos em suas melhores roupas de festa, foram forçados a marchar 50 quilômetros até as ruínas do castelo de Poenari, no alto das montanhas dos Cárpatos. Lá, trabalharam como escravos na reconstrução da fortaleza que se tornaria o refúgio principal de Vlad. Muitos morreram de exaustão, suas roupas elegantes transformando-se em trapos ensanguentados. Aqueles que sobreviveram tornaram-se servos leais, sua resistência quebrada completamente. Poenari, reconstruída com o sangue e sofrimento da nobreza traíra, erguia-se como testemunho do novo tipo de poder que Vlad representava. As execuções, porém, eram apenas o começo. Vlad implementou um sistema de justiça draconiano que não fazia distinção de classe social. Um comerciante turco que reclamou do roubo de seu dinheiro viu Vlad pessoalmente colocar uma bolsa de ouro na praça principal de Târgoviște, a capital. A bolsa permaneceu intocada por semanas, pois todos sabiam que qualquer um pego roubando seria empalado. Esta demonstração de ordem através do terror tornou-se lendária. Simultaneamente, Vlad atacava a corrupção clerical, os mercadores desonestos e qualquer um que desafiasse sua autoridade. Histórias de sua crueldade espalhavam-se rapidamente. Camponeses sussurravam sobre florestas de empalados ao redor das cidades, sobre Vlad jantando tranquilamente entre os moribundos, sobre punições criativas reservadas para crimes específicos. Um nobre que reclamou do fedor dos corpos empalados teve uma estaca extra longa, elevando-o acima dos outros para que respirasse ar puro. Mendigos e doentes crônicos foram convidados para um banquete e então trancados no salão, que foi incendiado, pois Vlad argumentava que assim eliminava o sofrimento e a carga sobre a sociedade. Verdade ou exagero, estas narrativas cumpriam seu propósito: estabelecer Vlad como governante além dos limites da humanidade normal, algo para ser temido absolutamente. A relação de Vlad com o Império Otomano deteriorou-se rapidamente após sua consolidação do poder. O sultão Mehmed II, recém-triunfante na conquista de Constantinopla em 1453, via a Valáquia como vassalo que devia tributo e obediência. Vlad, porém, tinha outros planos. Suas experiências de juventude como refém otomano haviam deixado cicatrizes profundas e um ódio visceral pelo império que o havia humilhado. Mais pragmaticamente, ele compreendia que tributar aos otomanos dreava recursos necessários para fortalecer a Valáquia e enriquecia o inimigo. Em 1459, Mehmed enviou emissários exigindo tributo atrasado e 500 jovens para o corpo de janízaros otomanos, a elite militar formada por crianças cristãs convertidas à força ao islamismo e treinadas como soldados fanáticos. Esta prática de devshirme era particularmente odiada nas terras cristãs dos Balcãs. A resposta de Vlad foi calculada para causar máximo insulto. Quando os emissários otomanos se recusaram a remover seus turbantes na presença de Vlad, alegando costume religioso, ele ordenou que os turbantes fossem pregados em suas cabeças com cravos, declarando que assim ajudava a manter seu costume. Esta provocação deliberada forçou a resposta otomana, exatamente como Vlad havia planejado. No inverno de 1461 a 1462, Vlad lançou uma campanha aterrorizante através do Danúbio para o território otomano na Bulgária. Suas forças, relativamente pequenas, mas extremamente móveis e brutais, atacavam durante a noite, massacrando guarnições otomanas e populações locais que haviam se submetido ao domínio turco. O objetivo não era a ocupação territorial, impossível para um principado pequeno como a Valáquia, mas terror puro e demonstração de que o poder otomano podia ser desafiado. A característica mais notória desta campanha foi o uso sistemático do empalamento em escala industrial. Relatos da época, tanto de fontes cristãs quanto otomanas, descrevem cidades inteiras de habitantes empalados. Vlad não distinguia entre soldados e civis, homens, mulheres ou crianças.
Todos os que viviam sob domínio otomano eram considerados traidores à cristandade e merecedores de morte agonizante. Estimativas sugerem que durante esta campanha de inverno, entre 20.000 e 30.000 pessoas foram empaladas, seus corpos deixados como avisos ao longo das rotas de invasão otomanas. Em carta ao rei Matias Corvino da Hungria, Vlad relatava seus feitos com orgulho perturbador. Descrevia detalhadamente o número de mortos, os métodos de execução, as cidades destruídas. Não havia remorso ou justificativa defensiva em suas palavras, apenas relato factual de carnificina, como se fosse conquista administrativa. Esta carta, preservada até hoje, revela a mentalidade de um homem que via violência extrema não como mal necessário, mas como ferramenta de governança e estratégia militar legítima e até preferível. A resposta otomana foi inevitável. Na primavera de 1462, Mehmed II pessoalmente liderou um exército massivo, estimado em 60.000 soldados, para esmagar o príncipe desafiador. O império mais poderoso do mundo movia-se contra um principado minúsculo. Vlad tinha talvez 10.000 homens no máximo. A lógica militar sugeria aniquilação rápida e completa da Valáquia. Porém, Vlad não planejava confronto militar convencional. Sua estratégia baseava-se em algo muito mais sombrio: transformar a própria terra em pesadelo para os invasores, usar o terror psicológico como arma tão potente quanto qualquer exército e demonstrar que existem destinos piores que derrota militar. O avanço do gigantesco exército otomano através da Valáquia começou com confiança característica de uma superpotência militar. Mehmed II, conquistador de Constantinopla, não antecipava dificuldades significativas na subjugação de um principado rebelde. Porém, desde os primeiros dias da invasão, tornou-se evidente que esta seria uma campanha diferente de todas as outras. A terra estava estranhamente vazia. Aldeias encontradas já estavam abandonadas e queimadas. Poços envenenados, campos devastados. Nenhum alimento, nenhum suprimento podia ser adquirido localmente. Vlad implementara política de terra arrasada com eficiência implacável. Mais perturbador ainda eram os corpos. Ao longo de cada estrada, em cada clareira, o exército otomano encontrava empalados, não dezenas, mas milhares. Soldados otomanos capturados em escaramuças anteriores. Cidadãos turcos, que haviam vivido na região, prisioneiros de guerra de campanhas passadas. Todos estavam empalados, com a precisão técnica que Vlad havia aperfeiçoado. Alguns ainda viviam, gemidos agonizantes ecoando através das colunas militares em marcha. O fedor da decomposição tornava-se companheiro constante dos invasores. Os ataques noturnos começaram assim que o exército otomano penetrou profundamente em território valaquiano. Vlad, expert em táticas de guerrilha aprendidas tanto durante seu cativeiro quanto através de estudo de campanhas militares históricas, evitava batalhas campais onde a superioridade numérica otomana seria decisiva. Em vez disso, pequenos grupos de cavalaria valaquiana emergiam das florestas após o anoitecer, atacavam seções isoladas do exército otomano, matavam brutalmente qualquer um encontrado e desapareciam antes que forças de resposta pudessem ser mobilizadas. O ataque mais audacioso ocorreu na noite de 17 de junho de 1462. Vlad, com força de cavalaria selecionada de aproximadamente 1.000 homens, infiltrou-se diretamente no acampamento otomano principal com objetivo singular: assassinar o próprio sultão Mehmed. A operação, conhecida historicamente como o Ataque Noturno, foi executada com precisão aterrorizante. No caos e escuridão, os valaquianos mataram milhares de soldados otomanos adormecidos antes de serem finalmente repelidos. Mehmed sobreviveu apenas porque, por acaso ou intuição, havia trocado sua tenda real com a de um subordinado naquela noite específica. Embora o ataque não alcançasse seu objetivo primário, seu impacto psicológico foi devastador. O sultão do Império Otomano, guerreiro veterano de dezenas de campanhas, havia sido atacado em seu próprio acampamento, dormindo entre dezenas de milhares de seus próprios soldados. A mensagem era clara:
Nenhum lugar era seguro, nenhuma força numérica suficiente para garantir proteção contra Vlad e seus guerreiros fantasmagóricos. A moral otomana despencou. Soldados começavam a suspeitar que enfrentavam não simplesmente um inimigo humano, mas algo sobrenatural. Então veio a descoberta que quebraria a resolução até do guerreiro mais endurecido. Avançando em direção a Târgoviste, a capital valaquiana que Vlad havia abandonado estrategicamente, o exército otomano entrou em um vale que seria imortalizado na história e lenda. Ali, estendendo-se por quase 1 quilômetro, estava uma floresta de estacas. 20.000 corpos empalados, dispostos em fileiras meticulosamente organizadas. Entre eles, em estacas mais altas e ornamentadas, estavam Hamza Pasha e Katabolinos, 2 altos comandantes otomanos capturados anteriormente, ainda vestidos em suas roupas de gala, agora apodrecendo lentamente sob o sol de verão. O espetáculo era calculado para destruir a vontade de lutar. Não era simplesmente carnificina, mas carnificina organizada, apresentada como demonstração de poder e desprezo absoluto. As fileiras precisas de empalados sugeriam não raiva descontrolada, mas método frio e sistemático. Corvos e urubus festejavam entre os corpos. O ar era irrespirável. Soldados otomanos veteranos de inúmeras batalhas vomitavam ou choravam abertamente. Mehmed, confrontado com evidência física da escala da brutalidade de seu adversário, teria supostamente declarado que não podia conquistar terras de um homem que entendia tão profundamente o uso do terror. Apesar do sucesso psicológico das táticas de Vlad, a realidade matemática da guerra eventualmente prevaleceu. O Império Otomano, embora psicologicamente abalado, ainda possuía recursos virtualmente ilimitados. Mais prejudicial para Vlad foi a traição que vinha de seu próprio povo e da cristandade que supostamente defendia. Muitos boiardos valaquianos, ainda ressentidos das purgas brutais de Vlad e temendo sua natureza imprevisível, comunicavam-se secretamente com os otomanos. O rei Matias Corvino da Hungria, que deveria ser o aliado natural de Vlad contra a ameaça otomana, via o príncipe valaquiano como rival potencial e problema diplomático. No verão de 1462, Mehmed tomou decisão estratégica que finalmente quebraria o impasse. Em vez de continuar perseguindo Vlad através do território hostil da Valáquia, o sultão recuou e instalou Radu, o irmão mais novo de Vlad, como governante fantoche. Radu, o Belo, que havia passado anos na corte otomana e convertido ao islamismo, aceitou prontamente. Esta jogada dividiu a Valáquia. Muitos boiardos e até parte do exército de Vlad mudaram de lealdade, preferindo o governante previsível, mesmo que vassalo otomano, ao terror constante sob Vlad. Percebendo que não podia simultaneamente lutar contra os otomanos e guerra civil interna, Vlad fugiu para a Transilvânia buscando refúgio com Matias Corvino. Esperava que o rei húngaro, tendo recebido fundos significativos do Papa especificamente para a guerra contra os otomanos, honraria suas obrigações de aliado. Esta esperança revelou-se tragicamente equivocada. Matias, que havia apropriado-se dos fundos papais para seus próprios propósitos e precisava justificar esta malversação, encontrou em Vlad um bode expiatório conveniente. Cartas foram produzidas, possivelmente falsificadas ou baseadas em comunicações genuínas mal interpretadas, sugerindo que Vlad havia negociado traição com os otomanos. Em 1462, Vlad foi preso e levado para Buda, então capital húngara, onde permaneceria prisioneiro pelos próximos 12 a 14 anos. As circunstâncias exatas de seu encarceramento permanecem obscuras, com fontes históricas oferecendo relatos conflitantes. Alguns sugerem que foi mantido em condições razoavelmente confortáveis, eventualmente até recebendo pequena propriedade perto de Buda. Outros descrevem confinamento muito mais severo. O que parece certo é que durante estes anos de exílio, a lenda de Vlad começou a ganhar vida própria, evoluindo além do homem real. Panfletos alemães, entre as primeiras formas de mídia de massa produzidas pela recém-inventada prensa tipográfica, circulavam pela Europa Central e Ocidental,
descrevendo as atrocidades de Vlad em detalhe gráfico e frequentemente exagerado. Estas publicações, com xilogravuras mostrando Vlad jantando tranquilamente cercado por corpos empalados, serviam múltiplos propósitos: entretenimento sensacionalista, propaganda política e advertência moral sobre tirania. Interessantemente, as reações às histórias de Vlad variavam geograficamente. Na Alemanha e Europa Ocidental, ele era retratado inequivocamente como monstro, exemplo de barbarismo oriental. Na Romênia e regiões próximas da fronteira otomana, a percepção era mais nuançada. Sim, Vlad era cruel e aterrorizante, mas sua crueldade era direcionada contra inimigos do povo: boiardos corruptos, criminosos, invasores otomanos. Narrativas populares começaram a retratar Vlad como governante severo, mas justo, que estabeleceu ordem e defendeu sua terra contra ameaças externas esmagadoras. Durante seu encarceramento, o mundo exterior continuava mudando. Radu governava a Valáquia como vassalo otomano até sua morte em 1475. Sucessores subsequentes provaram-se fracos ou incompetentes. A família de Vlad não foi esquecida completamente. Suas conexões dinásticas ainda tinham valor. Eventualmente, circunstâncias políticas mudaram suficientemente para que Matias Corvino reconsiderasse. A ameaça otomana intensificava-se e guerreiros capazes eram necessários. Em 1475 ou 1476, após converter-se ao catolicismo romano e casar-se com um membro da nobreza húngara, Vlad foi liberado. O príncipe do sangue voltaria para casa, mas o homem que retornava havia sido transformado pelos anos de cativeiro em algo ainda mais sombrio e impiedoso. Em novembro de 1476, após mais de uma década de exílio e aprisionamento, Vlad retornou à Valáquia pela terceira e última vez. Sua reconquista do trono foi apoiada militarmente por forças moldávias lideradas por Estevão, o Grande, príncipe da Moldávia e primo distante de Vlad. A campanha militar foi relativamente breve. O governante fantoche otomano, então no poder, tinha pouco apoio popular, e a memória de Vlad, paradoxalmente, havia se tornado mais favorável durante sua ausência. Os horrores de seu reinado haviam sido parcialmente esquecidos ou romantizados, enquanto a instabilidade e fraqueza sob seus sucessores eram problemas presentes e urgentes. Porém, o homem que retornava ao trono valaquiano não era o mesmo príncipe de 1462. 14 anos de prisão e exílio haviam deixado marcas. Vlad estava agora em seus 40 anos, idade avançada para os padrões do século XV, especialmente para alguém que havia vivido vida de constante estresse e violência. Mais significativamente, seu tempo de inatividade forçada parece ter intensificado suas tendências mais sombrias. Relatos deste período final, embora esparsos, sugerem que Vlad retomou imediatamente suas práticas de terror, empalando suspeitos de traição com entusiasmo renovado. A situação política que Vlad enfrentava era fundamentalmente instável. A Valáquia havia passado por mais de uma década de fraqueza governamental, com boiardos competindo entre si por poder e lucro pessoal, enquanto alternadamente se curvavam aos otomanos ou húngaros conforme conveniência. Restaurar ordem exigiria purgas massivas. Simultaneamente, tanto o Império Otomano quanto o Reino da Hungria mantinham suas ambições sobre a Valáquia, significando que Vlad precisava navegar jogos diplomáticos traiçoeiros enquanto consolidava poder interno. Existem indícios de que Vlad planejava campanha militar renovada contra os otomanos, possivelmente coordenada com Estevão da Moldávia e apoio húngaro. Correspondências fragmentárias deste período sugerem que Vlad estava recrutando e treinando forças militares, fortificando posições estratégicas e estabelecendo redes de espionagem. A floresta de empalados que havia chocado mesmo o sultão Mehmed anos antes seria apenas prelúdio para o que Vlad preparava. Sua experiência, tanto militar quanto psicológica, havia sido refinada por anos de reflexão forçada durante aprisionamento. Porém, o destino tinha outros planos.
Em dezembro de 1476, ou janeiro de 1477, apenas 2 meses após reconquistar o trono, Vlad foi morto. As circunstâncias exatas de sua morte permanecem envoltas em mistério e controvérsia histórica, apropriadamente para uma figura tão envolta em lenda. A narrativa mais comumente aceita sugere que Vlad foi morto em batalha contra forças otomanas perto de Bucareste. Abandonado por muitos de seus boiardos no calor do combate, teria lutado até o fim antes de ser derrubado e decapitado. Versões alternativas, porém, sugerem possibilidades mais sinistras. Algumas fontes insinuam que Vlad foi assassinado por seus próprios homens, boiardos que temiam outro período de terror sob seu governo e preferiam eliminar a ameaça preventivamente. Outras teorias propõem que a morte foi arranjada através de traição coordenada entre boiardos desleais e agentes otomanos. A verdade, perdida nas brumas de 500 anos de história, pode nunca ser conhecida definitivamente. O que se sabe com certeza é que a cabeça de Vlad foi levada a Constantinopla e apresentada ao sultão Mehmed II como prova da morte de seu velho inimigo. O corpo, segundo algumas tradições, foi enterrado no mosteiro de Snagov, em uma ilha em lago isolado não distante de Bucareste. Escavações no século XX encontraram túmulo ornado datando do período apropriado, mas os restos dentro eram de cavalo, não humano, aprofundando o mistério. Onde o corpo de Vlad realmente repousa, ou se algum corpo foi de fato enterrado, permanece questão sem resposta, alimentando inevitavelmente especulações sobrenaturais. A morte de Vlad em 1476-477 deveria ter sido o fim de sua história. Na brutal realidade política da Europa Oriental do século XV, príncipes vinham e iam, a maioria esquecida pela história, exceto como nomes em árvores genealógicas e documentos de arquivo. Porém, Vlad era diferente. A sheer enormidade de suas atrocidades, combinada com o timing de sua vida em momento de transição tecnológica crucial, assegurou que sua memória não apenas sobreviveria, mas se transformaria em algo muito maior que o homem histórico. Os panfletos alemães já mencionados, produzidos durante e após o governo de Vlad, foram cruciais nesta transformação. A prensa tipográfica de Gutenberg, inventada por volta de 1440, estava revolucionando a disseminação de informação. Pela primeira vez na história, narrativas podiam ser reproduzidas em massa e distribuídas amplamente. As histórias de Vlad, com seu potencial sensacionalista óbvio, eram material perfeito para este novo meio. Xilogravuras gráficas mostravam Vlad jantando entre florestas de empalados, mulheres tendo seus seios cortados, crianças sendo cozinhadas e forçadas em suas mães como alimento. Estes panfletos circulavam por feiras, mercados e cortes por toda a Europa Central. Crucialmente, estas narrativas serviam a agenda política específica. Matias Corvino da Hungria, que havia aprisionado Vlad e apropriado-se de fundos papais destinados à guerra contra os otomanos, precisava justificar suas ações, retratar Vlad como monstro descontrolado, cuja crueldade rivalizava ou excedia a dos próprios turcos, ajudava a legitimar o aprisionamento e explicava por que os fundos não haviam sido usados conforme intenção original. A propaganda, mesmo no século XV, era ferramenta política poderosa. Na própria Romênia, porém, memória de Vlad evoluía de forma notavelmente diferente. Narrativas orais transmitidas através de gerações apresentavam imagem mais complexa e frequentemente heróica. Sim, Vlad era cruel, mas sua crueldade tinha propósito e direção. Punindo boiardos corruptos, ele protegia camponeses comuns. Massacrando invasores otomanos, defendia a cristandade e a independência romena. Estabelecendo ordem através do terror absoluto, criava sociedade onde o fraco estava protegido do forte, onde a lei aplicava-se igualmente a todos. Contos populares romenos preservaram histórias que ilustravam esta justiça severa, mas equitativa. A história da Taça de Ouro, por exemplo, descrevia como Vlad colocara cálice precioso próximo à fonte pública em Târgoviște. Permanecia lá por todo o seu reinado, disponível para qualquer sedento,
mas ninguém ousava roubá-lo porque todos conheciam a punição inevitável. Outra narrativa popular descrevia comerciante estrangeiro cujo dinheiro foi roubado enquanto visitava a cidade valaquiana. Quando reclamou a Vlad, o príncipe ordenou que valor roubado mais uma moeda adicional fosse restituído dos cofres públicos. O comerciante, honestamente, apontou a moeda extra. Vlad teria respondido que se o homem não tivesse mencionado o excesso, teria sido empalado por tentar enganar o príncipe. Estas narrativas, historicamente duvidosas, mas culturalmente significativas, serviam função específica na memória coletiva romena. Transformavam Vlad de tirano arbitrário em arquétipo do governante justo severo, figura que impõe ordem absoluta sobre caos social. Em sociedade que experimentara séculos de invasões, opressão estrangeira e exploração por nobres locais corruptos, a ideia de governante que não tolerava desonestidade ou traição, independentemente do status social, tinha apelo poderoso e duradouro. Os séculos passaram, e a figura histórica de Vlad gradualmente fundiu-se com tradições folclóricas mais antigas da região. A Romênia, especialmente a Transilvânia, possuía rica mitologia sobre mortos-vivos. Os strigoi eram espíritos ou corpos reanimados que deixavam túmulos à noite para atormentar os vivos, bebendo sangue e sugando energia vital. Os moroi eram fantasmas de mortos não batizados ou que haviam morrido violentamente. Os pricolici eram lobisomens. Todas estas criaturas povoavam o imaginário popular, parte integral da compreensão do mundo que misturava cristianismo com crenças pagãs muito mais antigas. Vlad, com suas atrocidades extraordinárias, morte misteriosa e possível túmulo vazio, era candidato perfeito para absorver estas tradições vampíricas. Seu próprio sobrenome, Drácula, derivado de Drácul, dragão-diabo, tinha ressonâncias sobrenaturais convenientes. Histórias começaram a circular sobre Vlad retornando dos mortos, incapaz de encontrar descanso devido aos pecados monstruosos cometidos em vida. Camponeses próximos ao lago Snagov, onde supostamente estava enterrado, relatavam avistamentos noturnos de figura espectral, sombria, vagando pelas margens. Estas associações vampíricas permaneceram relativamente locais e folclóricas até 1897, quando o irlandês chamado Bram Stoker publicou o romance que mudaria tudo. Stoker, pesquisando para seu livro sobre vampiro, descobriu referências a Vlad Drácula em textos sobre história romena. O nome sozinho foi suficiente para capturar sua imaginação. Embora o Conde Drácula de Stoker fosse criação ficcional com pouca semelhança ao Vlad histórico, além do nome e localização geográfica aproximada na Transilvânia, a conexão estava feita na consciência cultural global. O romance de Stoker tornou-se fenômeno literário, eventualmente adaptado incontáveis vezes para cinema, televisão e outros meios. Cada adaptação solidificava e expandia a lenda. O Drácula ficcional absorveu elementos de Vlad histórico, a nobreza, a crueldade, a associação com o empalamento, transformado em mordida vampírica, a região dos Cárpatos. Simultaneamente, adicionou elementos completamente novos: imortalidade literal, transformação em morcego, vulnerabilidade a alho e luz solar, capacidade de criar outros vampiros. O resultado é que hoje, no século XXI, Vlad Drácula existe simultaneamente em dois planos. Há o Vlad histórico, objeto de estudo acadêmico sério, figura complexa e controversa cujas ações devem ser entendidas no contexto brutal do século XV. E há o Drácula cultural, vampiro arquetípico, símbolo de imortalidade sombria, predação e aristocracia decadente, figura que transcendeu completamente suas origens históricas para tornar-se mito universal. Na Romênia moderna, esta dualidade cria situação interessante e às vezes desconfortável. Turisticamente, Drácula é recurso inestimável. O castelo de Bran, embora tenha na melhor das hipóteses conexão tênue e disputada com o Vlad histórico, é mercantilizado como Castelo de Drácula, atraindo centenas de milhares de visitantes anualmente.
Lojas de souvenirs vendem dentes de vampiro de plástico, capas pretas e garrafas de vinho com rótulos góticos. Toda uma indústria existe baseada no vampiro ficcional. Simultaneamente, há movimento para reclamar e celebrar Vlad histórico como herói nacional. Estátuas foram erguidas, livros escritos, documentários produzidos argumentando que Vlad era defensor da independência romena, governante que trouxe ordem ao caos, estrategista militar brilhante que desafiou superpotência com recursos minúsculos. Sua crueldade é contextualizada como produto de sua época, não diferente em natureza, apenas em escala, das ações de muitos outros governantes medievais. A verdade, como frequentemente acontece, é provavelmente mais complexa que qualquer narrativa singular. Vlad foi simultaneamente produto de circunstâncias extraordinariamente brutais, perpetrador de violência que chocava até para padrões de sua época, defensor de seu povo contra ameaças reais e esmagadoras, tirano que aterrorizava seus próprios súditos e, eventualmente, símbolo que transcendeu a história para tornar-se mito. Sua vida demonstra como indivíduos históricos, especialmente aqueles cujas ações são suficientemente extremas, podem transformar-se em lendas que servem necessidades psicológicas e culturais profundas, muito além dos fatos históricos. A lenda de Drácula, nascida nas florestas sombrias dos Cárpatos há mais de 500 anos, continua evoluindo. Cada geração reinterpreta o vampiro para seus próprios propósitos, metáfora para ansiedades sexuais vitorianas, símbolo de aristocracia parasítica, representação de sedução perigosa ou simplesmente monstro aterrorizante para histórias de horror. Através de todas estas transformações, a figura sombria de Vlad, o empalador, permanece, seu legado de sangue transformado em imortalidade cultural. O príncipe que tentou defender suas terras através do terror absoluto alcançou, ironicamente, através da lenda que não poderia ter previsto ou controlado, a única forma de imortalidade que realmente existe, permanência na memória e imaginação humanas, através dos séculos, perpetuamente revivido, reinterpretado e nunca verdadeiramente morto.